Estamos dando sequência aos nossos seminários de bibliologia. Interrompemos semana passada por uma causa muito nobre e retornamos hoje, então, falando ainda sobre os princípios de interpretação da Bíblia. Eu interrompi uma subsequência que fazíamos sobre os manuscritos da Bíblia e voltarei a ele posteriormente, esperando que seja de grande riqueza para todos, como também esta dimensão da interpretação da Bíblia. E esta música que fala de que Ele é o princípio, tem no seu bojo uma lição sobre como devemos interpretar a Bíblia, que é sempre considerando o conjunto. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o princípio e o ômega, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, na verdade estamos voltando à primeira palavra, à primeira expressão da Bíblia, no princípio, bem como a primeira expressão do quarto evangelho, no princípio, porque no princípio da criação, no princípio da redenção, estava Jesus, por isso ele é o princípio. Se nós não entendermos isso, não entendemos a música. Para mostrar como a interpretação é essencial. Essa semana me perguntaram, diante de discussões que surgiram em outro contexto, aí especificamente na morte do jornalista Ricardo Boechat, alguém me perguntou, afinal, o que é bíblico? Hoje pela manhã no rádio, eu preguei sobre isso, que é uma coisa bíblica, o que é finalmente bíblico. Infelizmente, houve um problema na rede de produção e não ficou gravado. Então eu vou regravar essa parte na terça-feira e então enviar aos irmãos, comentando especificamente o que é bíblico. Aquilo que já temos aqui, então, tratado. Então, quando nós começamos, nós primeiramente levantamos o seguinte ensino. Interprete a Bíblia de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia se explica a si mesma. Isso é incrível. Você encontra uma expressão, uma situação, até mesmo uma história, o negócio ficou esquisito. Espera aí, o que quer dizer isso? Como é que eu vou sair dessa? Continue lendo. É como um romance, está lendo um romance. Entrou a nova personagem. Se você ficar totalmente preso àquela personagem, não vai ler a história toda. Então não se imobilize porque encontrou uma expressão, uma frase, uma dificuldade. Continue lendo, ela vai se explicar. Segundo princípio, eu só estou recapitulando, interprete o texto bíblico segundo o gênero em que esse texto foi escrito. Ou seja, é uma parábola. Interprete como uma parábola. É uma história. Interprete como uma história. É poesia. Interprete como poesia. Às vezes, nós queremos que uma poesia seja ciência. Já mencionei aqui. Vou mencionar uma outra dimensão agora. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala em acima nos céus e embaixo na terra. Ora, é uma expressão poética para dizer que a presença de Deus está em todos os possíveis lugares, até nos imaginados, nos não imaginados. Terceiro princípio, isso é importante, esse segundo, para nós não derivarmos teologias, por exemplo, de uma parábola. Tomamos, por exemplo, a parábola do rico e o Lázaro e dizemos como é a vida no céu. Não, tem nada a ver com vida no céu. É uma história, é uma parábola não real, uma criação de Jesus para ensinar um princípio, que é o princípio do amor ao próximo, de amor aos mendigos, amor aos desvalidos da vida. Não é um livro sobre teologia. E muita gente se apega a um versículozinho como galardão, milênio, e aí começa a desvendar toda uma teologia. Porque aí vem um terceiro princípio, que
é importante nós considerarmos. Interprete a Bíblia levando em conta a intenção do autor. Então eu citei e errei, né? Eu citei Lamentações. Quem estava aqui ouviu, mas era Cântico dos Cânticos, não tem nada a ver, a não ser a proximidade aí, os 3 livros, um perto do outro, mais nada, né? Um chora o tempo todo, outro se alegra com amor o tempo todo, nada a ver. Mas saiu e quem faz ao vivo acerta e erra. Lamentações não é o livro que quero mencionar, mas Cântico dos Cânticos. Então, qual foi a intenção do autor de Cântico dos Cânticos? Falar de Jesus? Falar da igreja? Não. Foi falar do amor conjugal, da beleza do amor entre o homem e a mulher. Essa foi a sua intenção. Ah, não, porque nós temos que pensar que aqui o noivo é Jesus Cristo e a igreja é a noiva, e temos que falar aqui então do amor que há entre Jesus e a igreja. Não dá. Por mais que a gente queira, não dá para fazer essa alegoria. A intenção do autor não era esta. Excepcionalmente, podemos sair um pouquinho e dizer, olha, pedindo licença aqui, o autor eu vou aplicar aqui. Vejamos, a história de Isaac subindo em direção ao Monte Moriá para algo que ele não sabia o que era. Ele nem sabia que era um sacrifício dele. Subia com seu pai. Nós podemos dizer que aquela história antitipa o sacrifício de Cristo na cruz? Sim, com liberdade poética. Tomando essa história, e vamos aqui aplicar, mas não era a intenção do autor. Jesus não tinha vindo ainda, mas podemos, nesse caso, dizer, olha, estamos pegando essa história e aplicando. Os próprios autores do Novo Testamento fazem isto. Nós podemos fazê-lo também, mas nós nunca podemos esquecer em nossa primeira interpretação da intenção do autor, e só segundo, com liberdade poética, fazer algum tipo de aplicação, mas esse é um princípio que eu vou mencionar daqui a pouco também no final. Quarto, esse novo hoje. Interprete o implícito pelo explícito, não o contrário. Não interprete o explícito pelo implícito. Ou seja, interprete uma passagem difícil ou obscura por uma clara e simples. E aqui vou dar um exemplo. Quando líamos Gênesis, muitos me perguntaram assim, o que quer dizer Gênesis 3,15? Gênesis 3,15, vamos ler? É um texto muito difícil, assim de repente a gente se deparar com ele. Já está ali, o Fábio não é bom, ele é ótimo. Me ajuda aí, obrigado. Porém, inimizade, quando há a queda, não é? Deus vem então e diz à serpente, ferei inimizade entre você e a mulher. O você é importante saber a quem ele está falando. Entre a sua descendência, e o descendente dela. A serpente dela, isso faz diferença essa ordem aí. Isto é, o descendente dela, da mulher, lhe ferirá a cabeça. E você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. É um texto, vamos dizer, enigmático. Mas, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, muitas menções à serpente, e tem uma menção específica, quando Paulo diz aos Romanos, Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás, a serpente, debaixo dos seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, esse texto que é claríssimo, Deus da paz esmagará Satanás. Explicou aquele primeiro texto, ou pisou, esmagou,
quando vamos também estudando e lendo os textos sobre as chamadas promessas do Messias, também esse texto que está implícito, obscuro, difícil, vai se revelando claro. Se eu digo a vocês, olha, voltemos lá, Fábio, por favor, ao Gênesis. Se eu digo a vocês, olha, essas palavras aí de Gênesis 3,15, querem dizer o seguinte, eu, Deus, porém inimizade entre você, ó serpente, e a mulher que você tentou e levou à queda. E isto vai continuar para sempre. A sua descendência vai experimentar essa inimizade e a descendência dela vai experimentar essa inimizade. As coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Mas eu também quero dizer o seguinte, olha, o descendente dessa mulher aí que agora você levou à queda, esse descendente, não fala qual é, mas nós agora sabemos que é Jesus, porque a Bíblia nos diz que é Jesus, descendente de, por isso que ele nasceu de Maria, não é? Esse vai ferir você de morte, na cabeça, vai decepar a sua cabeça, ou como diz Paulo, vai esmagar a sua cabeça, mas você ainda vai dar uma mordidinha. Não é assim em nossa vida? Mesmo estando em Cristo, ainda somos acossados aqui e ali por dificuldades as mais diversas. Então, esse é o princípio. Pegue um texto difícil e o interprete com um texto claro e fácil, e não o contrário, porque aí vamos derivar ensinos os mais estranhos. Quinto princípio: interprete o texto levando em conta o contexto e a cultura daquele texto em que ele se dá. Sem a gente fazer isto, a nossa cabeça fica confusa. Eu vou dar um exemplo muito preciso aqui agora, que tem atormentado muita gente, que é essa rejudaização do Evangelho. O que é a rejudaização? Pessoas pegam uma expressão, por exemplo, que se repete algumas vezes no Antigo Testamento e diz, olha, a celebração da Páscoa é um mandamento perpétuo para vocês. Ora, eu leio isso na Bíblia, se é perpétuo, chega até os dias de hoje, é perpétuo. Bem, para quem foi dita esta palavra? Para os judeus. Nós somos judeus? Então é um mandamento perpétuo para os judeus, não para os cristãos. Por que não é para os cristãos? Porque quando o judaísmo encontra, saindo de si o cristianismo, há uma tensão. Um lado acha que uma pessoa romana ou egípcia, para ser um cristão, tem que ser um judeu. Na cultura, nos costumes. Isso na própria primeira igreja cristã em Jerusalém. E outro grupo diz que não, peraí. Como é que um etíope tem que se circuncidar ou guardar o sábado, se não é judeu? Então houve uma reunião, um concílio, então decidiram que os princípios, vamos chamar de perpétuos, do Antigo Testamento, continuam perpétuos, os princípios, para os judeus. Se forem cristãos, também, judeus, cristãos. Mas não são aplicáveis, não são exigidos, não são adequados aos cristãos não judeus. Essa é uma dificuldade que tem feito muita gente tropeçar. Por isso é muito importante dizer que todos os imperativos do Antigo Testamento, todos, que são permanentes ou ainda atuais, são legitimados, referendados, aprovados, recomendados pelo Novo Testamento. Se nós não encontrarmos essa linha de raciocínio, nós não conseguiremos ser cristãos. Porque nós não podemos nos vestir como os judeus de antigamente, nem nos alimentar, nem cultuar, porque tudo mudou, a cultura mudou,
horários mudaram. Quem de nós, por exemplo, acha que o dia começa às 18 horas? Mas na antiguidade de Israel, como o calendário era lunar, o dia começava quando a lua começava a reinar no alto do firmamento. Para nós o dia começa às 6 horas. Dia bonito e claro, se não for o terrível horário de verão, que felizmente acabou, mas espero que não volte nunca mais. Minha preferência é que alguns gostam dele, eu não gosto. O contexto, portanto, é importante. O contexto vai dando todo o desenrolar da história. Vejamos um outro caso. Nós lemos em João 3 que há um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos se converteu, ouviu aquela palavra de Jesus, se converteu. Abrimos o capítulo todo, abrimos os demais capítulos de João, abrimos os capítulos dos evangelhos, e nós não temos uma resposta a esse respeito. Mas encontramos uma informação sobre ele ainda, e podemos tirar as nossas conclusões. O contexto, tanto do texto bíblico que vem antes e o que vem depois, como o lugar e o tempo em que se desenvolve, são importantes esses elementos contextuais para que nós leamos bem a palavra de Deus. Senão, nós falharemos. Eu gosto de um exemplo bastante simples, mas muito importante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é o contexto aqui? Não é o nosso contexto. Nenhum de nós aqui tem um pastor como aquele. Porque esse é um pastor de animais nos campos. Poucos aqui, ou talvez nenhuma pessoa, viveu nesse contexto. Talvez alguns conosco em suas casas pela internet vivam nesse contexto. Saiba o que é esse pastor. Mas nós, urbanos, não sabemos o que é esse pastor. Mas podemos nos esforçar, compreender o que era o pastor na antiguidade, o papel dele em relação às ovelhas, aos animais em geral, aos quais pastoreava, dizer, esse pastor, e depois Jesus usa a mesma figura do pastor, eu sou o bom pastor, ele se qualifica e se apresenta como aquele pastor de ovelhas que era comum ainda ao seu tempo. Então, isso é o contexto para que nós possamos entender aquilo que estamos lendo. Por exemplo, quando Jesus se encontra com João, e o Evangelho de João o relata, Jesus, quando ele passa, diz, eis aí o Cordeiro, João disse de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós não entendermos o que é o Cordeiro no Antigo Testamento, que era o animal sacrificado nos cultos, através desse sacrifício, o perdão divino pelo pecado era concedido, não entendemos que agora esse Cordeiro é perfeito, e é esse Cordeiro, chamado Jesus Cristo, esse, não aquele Cordeiro lá, que toda hora tinha que ser sacrificado, 1, 2, 3, 4 eram sacrificados, mas Jesus que fez o único sacrifício. Contexto, senão nós não entendemos o Novo Testamento e demais textos. Mas eu quero apresentar ainda mais um princípio para que nós interpretemos bem a palavra de Deus, que, como eu disse e repito, deve ser interpretada, lida e interpretada com oração, sinceridade, inteligência e curiosidade. Interprete a Bíblia literalmente, mas deixe espaço para a linguagem figurada. Isto é, a nossa primeira leitura é o que está dito, Eu sou o bom pastor. É isso que está dito. Mas agora vamos para uma segunda fase da leitura, um segundo momento da leitura, um aprofundamento da leitura. O que quer dizer eu sou o bom pastor? É comum nós, por já conhecermos os textos bíblicos, repetirmos simplesmente. Mas quando encontramos com pessoas que não são leitoras da Bíblia, ela pergunta, como assim?
Já narrei aqui que uma irmã, que era judia, nós aqui a batizamos, ela disse, eu tenho uma pergunta, não se importa não. Qual é? O que é esse negócio de canto na música aí? Leão da tribo de Judá. Não é? Então, quem não é leitor contumaz da Bíblia não tem a menor ideia do que seja leão da tribo de Judá. E talvez a maioria dos que cantam também não sabe o que quer dizer essa expressão. Mas cantou, ficou acostumado. Mas o que é leão da tribo de Judá? Você encontra isso claramente na Bíblia? Não. São criações poéticas dos autores que vão entrando no nosso imaginário. E são muito úteis, porque a nossa linguagem é sempre uma linguagem poética. Sétimo e penúltimo. Interprete e aplique o que você leu. Mas saiba que interpretação e aplicação são coisas diferentes. Importante salientar essa dimensão, porque a aplicação não pode ir além da interpretação. O que é aplicação? Para a minha vida, eu tiro do texto o seguinte: isso é a aplicação. Já narrei muitas vezes aqui, alguns irmãos o conheceram, o irmão Luiz Antônio Curvacho, estava no culto de oração, sentado ali do segundo banco, e aí nós estávamos lendo Gênesis, a história de Agar, e ele disse, posso fazer um comentário? Muito educado. Claro, irmão Luiz. Deus é o Deus da vista. Explica, irmão Luiz. Aqui ela diz, o Senhor é aquele que me vê. E tem uma versão que diz, o Senhor é o Deus da vista. Eu aplico isso para mim, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia nos olhos. Então, Deus é o Deus da visão, o Deus da vista. Mas isso é uma aplicação. O autor não teve intenção de dizer isto, o contexto não diz isto, a história não diz isto, mas ele interpretou de fato Agar, diante daquela experiência de estar sozinho no meio do deserto, e Deus o vê, Deus a vê, bem como o seu filho, resgata-os, ela então, o Senhor é o Deus da vista. Foi a experiência dela. O irmão Luiz interpretou isso do seu modo. Aplicação, não interpretação. E a aplicação muda na nossa própria vida. Possivelmente o irmão Luiz leu aquele texto e aplicou de outro modo no tempo anterior dele e no tempo posterior dele, bem como nós também fazemos assim. A interpretação, não. Ela é a mesma, ela é constante, ela nasce de nossos estudos acerca daquele texto, mas dependendo do momento em que nos encontramos na vida, pode nos falar de um modo ou de um outro modo. Por último, um dos mais difíceis, mas um dos mais necessários princípios para lermos bem a Bíblia é: interprete a Bíblia considerando o seu conteúdo como sendo uma revelação progressiva de Deus. Sem isso, jogue fora o Antigo Testamento. Eu estou radicalizando de propósito. Se você não entender que o Antigo Testamento é essa história da revelação progressiva, isto é, pouco a pouco, você vai perder o principal do Antigo Testamento. Ilustração. Vamos ler agora Levítico daqui a algumas semanas, em nossa jornada. E lá tem um capítulo muito interessante, no qual Deus diz o seguinte: quando uma casa tiver mofo, tira os habitantes dela, põe fogo na casa, destrói a casa, para que aquela casa não contamine as outras casas do arraial. Ora, hoje, Deus não daria essa ordem. Diria, desinfecte a casa com produtos A ou produtos B, e a casa vai ficar limpa. Tire as pessoas, isso permaneceu. Desinfecte a casa, e então verifique se realmente está limpo. Então
volte as pessoas para a casa. Qual é o princípio? O da higiene e o da preservação da saúde. Mas isso muda com o tempo. Mas Deus não poderia dizer outra coisa a eles? Deus sabia que um dia ia inventar o sabão X, o remédio Y, a vacina Z? Claro que ele sabia. Mas ele diz a Moisés, olha, diz ao povo para aplicar uma dose de sulfa na casa. Aí o Moisés, Senhor, desculpa, mas aí, essa nem eu que tenho intimidade com o Senhor, eu que estou aqui no alto do monte com o Senhor há 40 dias, nem eu entendi. Imagina o povão, não vai entender nada. Sulfa, nunca ouvimos falar isso. No Egito não tinha sulfa, aqui no deserto não tem sulfa também. Eu estou brincando para dizer que a revelação de Deus é progressiva. Por quê? O que é a revelação? É Deus se mostrando. Se Deus se mostrasse de modo completo para aquelas pessoas, não entenderiam, como não entenderam algumas coisas. Por isso que muitas coisas do Antigo Testamento são parte dessa história, como se Deus, por amor, fosse mostrando passo a passo, na medida em que pudessem entender. Por exemplo, quando nós encontramos a história dos cananeus, aos quais manda Deus a Israel eliminar os cananeus. Mas nós encontramos Jesus Cristo dizendo, ame os seus inimigos. Parece que há uma contradição. Não há uma contradição, há uma revelação progressiva. Mate os cananeus se completa com ame os seus inimigos. Se completa com perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós tomando, por exemplo, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Se o seu pecado foi assim, leve uma rolinha. Se o seu pecado foi mais grave, e aí vai dando as penas, digamos assim, para os pecados cometidos. Naquele lugar, naquele momento, naquele contexto da compreensão da história, era um sistema perfeito. Mas quando Jesus Cristo veio, ele tornou perfeito o seu sistema, em que as pessoas não precisam mais sacrificar. Isso se chama a fantástica, a incrível, a extraordinária revelação progressiva de Deus. Não tinha como ser de outra maneira. Não haveria a menor compreensão. Imaginem que Deus chegue para Abraão em Ur e diz, Abraão, é o seguinte, sai aí da sua terra, claro, você vai dar uma passadinha em Harã, lá o teu irmão vai morrer. A cabeça de Abraão já começava, peraí, eu estou aqui numa boa, tudo bem, agora o senhor manda lá para o meu irmão morrer? Deus não falou, sai, ele sai. Aí ele não diz desde o princípio, olha, então você vai chegar lá e você vai ter um filho, embora na velhice, mas eu vou lhe pedir que sacrifique aquele filho. Peraí, não faz sentido, Senhor. O Senhor vai me dar um filho na velhice e depois você vai sacrificar o meu filho? Não estou entendendo. Então, Deus vai revelando a Abraão passo a passo. Deus diz uma palavra a Abraão, Abraão dá um passo. Deu passo, ele diz outra, Abraão dá outro passo. Ele diz, vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Passo a passo. A revelação bíblica é uma revelação passo a passo. Toda comunicação é passo a passo. Quem é pai ou avô sabe disso. Seu filho pergunta, mamãe ou papai, como é que eu nasci? Você vai dar aula de biologia? Olha, você sabe que os gametas, pronto, não teve explicação nenhuma, ela não entendeu nada. Você diz, não, é o seguinte, papai e mamãe se amavam e se amam, um colocou uma sementinha no corpo do outro, aí você nasceu, ah, que bonito, mamãe, entendeu tudo, era o que precisava entender. Depois ele vai mais à frente, compreendendo isso na revelação progressiva, o que é para os pais um pouco desesperador. De um lado você conta as histórias e fica feliz,
que o seu filho se alegre. Depois vem as perguntas mais difíceis que você não sabe como responder. Não é? Isso faz parte, porque a compreensão dela foi se ampliando, a sua mente foi se enriquecendo, e ela já podia agora, como diz o apóstolo Paulo, não mais viver de leitinho, mas uma comida sólida. O povo de Israel comia maná no deserto, porque aquilo era suficiente para eles. Só depois puderam comer o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Eu até uso isso para ilustrar. Quando os romanos ouviam os cristãos dizer que comiam o corpo de Jesus, essa revelação não foi progressiva para eles. Apresentaram-se, nós nos reunimos e comemos o corpo de Jesus. Não explicaram nada antes. Olha, é o seguinte, Jesus Cristo era o Cordeiro, tem que explicar o que era o Cordeiro do antigo sistema. Então ele é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós, então, em lembrança dele, pegamos esse pão que simboliza o corpo de Jesus. Agora eu entendi. Então vocês não comem o corpo de Jesus. Não, nós comemos um pedaço de pão que simboliza o corpo de Jesus. Mas o romano chegava no culto, este é o meu corpo. Os cristãos eram canibais. É assim que eles interpretavam. Porque lhes faltou esse conhecimento preliminar. O Antigo Testamento é esse conhecimento preliminar. Ele faz parte do grande plano de Deus para salvar todo ser humano. Mas nós temos que ler passo a passo para nós entendermos a maravilha dessa revelação. Então há coisas que Deus revela ao seu povo na antiguidade que nós só vamos entender na plenitude quando ele continua se revelando agora no Novo Testamento. É por isso que Hebreus fala daquele modo, daquelas coisas maravilhosas sobre Jesus Cristo, colocando-o como uma personagem que vem desde o Antigo Testamento. E é por isso que o evangelista João escreveu o capítulo 1, quando nós então vimos a sua glória como a glória do Filho único de Deus. E então o sentido se completa, porque a revelação é progressiva, pela única razão que não tem como não ser progressiva. Porque as pessoas não tinham como, à luz dos conhecimentos disponíveis, um tempo que sequer a Bíblia tinham, compreender aquilo de mais profundo e perfeito que Deus tinha para dizer. Nós somos muito agraciados por vivermos num tempo deste, em que a revelação se completou. E eu poderia concluir com isso. A revelação de Deus continua? A resposta é não. Ela se completou. Ela se completou no Novo Testamento. Porque tinha um propósito essa revelação, que era apresentar o Messias. O Messias veio, ele foi apresentado ao mundo. Então hoje uma pessoa não pode falar uma coisa divinamente revelada, não. Pode falar alguma coisa divinamente inspirada. Inspirada é o sopro do Espírito Santo que nos diz isto ou aquilo. Mas revelação, no mesmo sentido da Bíblia, esta revelação se encerrou, se completou, porque o seu propósito alcançou o seu apogeu com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, obrigado aí, porque o Fábio fez um resumão aí muito bonito, né? Devemos então interpretar a Bíblia de acordo com a própria Bíblia. Não temos que inventar nada, está lá, é só continuar lendo. Nós temos que considerar o gênero desse texto. Não vamos pegar uma parábola e interpretar como sendo um poema ou vice-versa. Temos que considerar a intenção do autor. Quando nos defrontarmos com um texto difícil, obscuro, nós temos que buscar um claro a aquele respeito. E há muitas passagens obscuras na Bíblia. Obscuras para nós, não para o autor. Mas continuamos lendo e vamos ver que o outro à frente o esclarece, porque ele é claro. Sempre consideremos o contexto e a cultura. Sempre levemos em conta que a Bíblia, primeiramente, tem que ser lida de um modo literal. O que está dito aqui? Está dito isto. Muito bem.
mas deixando espaço, abrindo a possibilidade para interpretações ou para leituras figuradas, porque toda a Bíblia é muito figurada. Por isso é um livro que não envelhece. Ao aplicar, devemos levar em conta que a nossa aplicação é diferente da interpretação. Mas a leitura da Bíblia sem interpretação é insuficiente. A leitura da Bíblia e a interpretação sem aplicação não leva a nada. Já narrei aqui que uma vez eu, pesquisando sobre João capítulo 4, encontrei um belíssimo sermão. E comecei a ler, apreciei muito. Tirei até algumas ideias para o meu sermão. E o autor terminou assim: mas só que eu não creio em nada disso, eu sou ateu. Quer dizer, ele interpretou o texto. Ele leu e interpretou, mas na hora de aplicar, não aplicou nada, porque aquilo para ele não valeu absolutamente nada. Isso é um cuidado que sempre devemos tomar. E devemos compreender que a revelação de Deus é progressiva. Para nós, em nossa vida pessoal, a revelação é progressiva. Eu gosto sempre de contar uma história que está no livro do falecido pastor David Wilkerson. Ele conta em Nick Foge Nick, ele conta a seguinte história, que um bandidão lá de Nova York se converteu e a mulher do David Wilkerson estava grávida. E então aquele moço foi lá orar pela esposa do David e falou assim: ó, Senhor, prova que o Senhor é mesmo o Deus Todo-Poderoso, que seja homem, ou mulher, não me lembro agora, que seja homem. Não sei se Deus atendeu ou não, mas naquele estágio que aquele irmão tinha na sua fé, aquela oração sincera, pura, mas pode ser que quando ele fosse crescendo na fé, o livro só fala daquele momento, ele não ia orar mais assim, porque agora entendia que o amor de Deus não se revela desse modo, não se mostra desse modo, porque Deus ama a todos, sejam homens, sejam mulheres. Não é essa maneira de também Deus tem que provar que Ele é Deus. Se tu és Deus, então que seja homem, que seja mulher. Nós já passamos por essa fase, mas se tivermos essa fase, está ótimo, importante que creamos, mas depois passemos a outros estágios, porque a nossa experiência com Deus também é progressiva, para frente, sempre coisas novas que vamos, então, aprendendo.